Prosseguindo no estudo de História da Igreja, vamos agora ao item número 1 do nosso material didático, na página 40. Vamos falar sobre o maniqueísmo. É mais uma seita que surge nesse período, e essa seita ela vai influenciar diretamente o catolicismo romano, porque Agostinho de Hipona ele era um maniqueísta. Então, quando nós estudarmos a vida dele, nós vamos falar. Pois bem, maniqueísmo. Ano 242 da era cristã. Essa filosofia religiosa foi fundada por Manes. Daí é que vem o nome maniqueísmo, que vem de Manes, né, o fundador desse movimento. Um persa que uniu elementos do judaísmo, zoroastrismo, hinduísmo, budismo e cristianismo. Uniu ensinos de Moisés, Zoroastro, Buda e Jesus. O maniqueísmo e o gnosticismo andavam de mãos dadas. Por que isso é importante? Porque o gnosticismo eu tenho ensinado sobre ele para vocês. Era um grupo que defendia que durante a perseguição não tinha problema você sacrificar aos deuses para sobreviver, não tinha problema você se alimentar, tá bom, das coisas sacrificadas aos deuses. Então, esses gnósticos, eles adotavam também todo tipo de heresia possível. Bom, então coloquei aí o texto de um historiador para nossa análise que diz o seguinte: os agnósticos, quem são os agnósticos? Era um grupo que eles já diziam o seguinte: na verdade nós não temos como conhecer nada, por isso há de negatividade, tá bom? E gnóstico, conhecimento. Então, sem conhecimento, não conhecimento. Então, os agnósticos e os maniqueus defendiam os pressupostos daquilo que atualmente chamaríamos de visão calvinista. Mas Calvino não poderia utilizá-los, ou poderia. E lembre-se de que Agostinho era um maniqueísta antes de ser cristão. Os gnósticos e os maniqueus devem mais a Platão e Aristóteles do que a Moisés ou a Paulo, porque era uma corrente filosófica que queria desenvolver uma nova filosofia agora fundamentada no cristianismo. Não coincidentemente, Agostinho é o teólogo maior responsável pela integração de Platão com o cristianismo. Observe a citação de Arquelau dada no texto que segue. Note que ele estava em disputa com Manes, o fundador dos maniqueus. Manes acreditava no destino, ou seja, não existe a tal vontade livre ou livre-arbítrio. Os pais da igreja primitiva se opuseram ardorosamente a este ensinamento. Então, o que esse historiador aqui está falando é interessante, porque nós sabemos que todos os pagãos pregavam que o destino do homem está escrito. As ações dos homens estão escritas. Isso nasceu aonde? Na Babilônia. É o que existe até hoje como horóscopo. O horóscopo ele prega isso. Os deuses, que são as estrelas, né? Os deuses determinam as ações dos homens, determina a vitória na guerra, determina a derrota, determina o dia do nascimento, da morte, aonde o homem vai acertar, aonde o homem vai errar. E isso vai ser adotado pelo catolicismo na pessoa de Agostinho de Hipona. E o protestantismo todos seguem essa heresia. Por isso, quando eu vejo, aí com todo respeito, mas falando de pastores da Assembleia de Deus, que trabalham na CPAD, falando os nossos irmãos calvinistas, esses pastores eles não sabem o que eles estão dizendo. Porque Calvino não era nosso irmão, nenhum calvinista é nosso irmão. A doutrina da salvação que ele prega é diferente da nossa doutrina da salvação. Se eles forem cristãos, nós somos hereges. E eles falam isso abertamente, que a Assembleia de Deus prega a heresia, que eles estão se aproximando da Assembleia de Deus para salvar a Assembleia de Deus da heresia do livre-arbítrio. Quando, na verdade,
A igreja primitiva, a igreja mais fiel da história, ela pregava o livre-arbítrio. Por isso esse historiador está dizendo que Manes, como todos os pagãos, ele acreditava no destino, ou seja, as ações dos homens estão determinadas. Você não tem livre-arbítrio. Enquanto a Bíblia claramente defende o livre-arbítrio. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Bom, coloquei aí também um texto da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, uma enciclopédia interessante, que ela ensina o seguinte: o gnosticismo, o mitraísmo, lembrar para vocês o que é o mitraísmo. Mitraísmo era uma das divindades romanas que havia nascido na região da Pérsia e da Índia. Era uma divindade protetora dos soldados. A Igreja Católica não tem até hoje o santo protetor disso, o santo protetor daquilo. Isso foi extraído do paganismo, irmãos. Não existe dúvida disso. Qualquer historiador, ele descreve exatamente assim. Tanto que sobre o mitraísmo, eles dizem o seguinte: a religião que estava dominando Roma nesse período era o mitraísmo, porque era o deus dos soldados. Mitra era a divindade de Constantino. Ele era devoto, tá bom? De Mitra. Bom, então prosseguindo, o gnosticismo, o mitraísmo ou o neoplatonismo e posteriormente também o maniqueísmo, todos tinham origens orientais. Procuravam a regeneração do mundo ao sobrepujar o cristianismo nos esforços ascéticos e místicos. Ascético, aquela prática de viver como monge, isolado da sociedade. Isso não traz nenhuma santidade ao homem, mas a Igreja Católica vai adotar isso. Por quê? Porque era uma prática pagã, ok? E toda prática pagã que a Igreja Católica puder, ela adota na história, né? E completo, o teólogo católico Agostinho de Hipona participou do maniqueísmo e, ao migrar para a Igreja Católica Romana, levou a doutrina da predestinação. É muito importante vocês, num diálogo, para tentar converter um protestante, abrir os olhos dele, que ele está seguindo a religião da Babilônia. O protestantismo segue a religião da Babilônia, ok? Tanto que Lutero continuou praticando culto aos mortos até o fim da vida dele. A Bíblia garante que esse engano não vai chegar nos escolhidos. Jesus Cristo disse: se possível for, enganariam até os escolhidos. Mas tem muitas pessoas sendo enganadas. Esses pastores da Assembleia de Deus que chamam o calvinismo de irmãos, eles estão enganados. O risco deles acabarem se perdendo na fé é muito grande. Esse risco é muito grande, porque eles estão abraçando essa doutrina, né? Muitos estão abraçando essa doutrina.